Bom dia, sétimo, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos trabalhar com a circunferência. Então acompanhe a explicação aqui na nossa apostila de matemática, na página de número 45. Então olha só, primeiro nós vamos observar aqui estas imagens. O que essas imagens lembram para vocês, né? Quais são as formas geométricas que vocês verem na superfície dessas imagens aqui? Nós vemos o quê? Círculos e também circunferência. E logo a seguir nós temos aqui uma questão também para resolver. Ela é pessoal. Ela diz assim, que outros objetos do seu cotidiano têm a sua superfície, partes que lembram. Circunferência. Então, olha só, vou dar um exemplo para vocês. O anel, e aí vocês podem depois, vocês devem completar lá com mais exemplos, situações que tem no nosso dia a dia. E agora, os círculos. Então, um copo redondo, um prato redondo, né? São muitas coisas aí. Então, esse conteúdo ele está bem presente no nosso dia a dia, tá? Então, vamos continuar aqui com a explicação. E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando será o próximo eclipse solar total no Brasil? Em 21 de agosto do ano de 2017, os moradores de alguns estados dos Estados Unidos puderam visualizar um eclipse solar total. Os eclipses total do Sol não são exatamente raros. Eles acontecem aproximadamente a cada 2 anos, mas a faixa de totalidade é estreita e curta. O último eclipse total visto no Brasil aconteceu em março de 2006, cobrindo uma pequena região do Nordeste, entre os estados do Ceará, Rio Grande e Norte e Paraíba. E a próxima vez que o fenômeno voltará a ser visto no país será em agosto de 2045. E em 2 de julho de 2019, um eclipse total vai cruzar o Chile e a Argentina, sendo visto parcialmente das regiões sul e sudeste, incluindo o Rio de Janeiro. O fenômeno se repetirá em 14 de dezembro de 2020. Né? Então, olha só, aqui, né, 2019 já passou, mas nós temos a previsão que esse fenômeno se repita neste ano, né, no dia 14 de dezembro. Então, vamos ficar atentos para isso, sétimo ano. O que é o eclipse solar total? Né? Então, é quando o Sol e a Lua e a Terra eles estão totalmente alinhados e o Sol é 100% coberto pela Lua por alguns instantes, né? Então, aqui nessa imagem do eclipse total, nós podemos ver a linha, né, dos raios do Sol contornando aqui a Lua. O que eles sugerem? O que eles se parecem? Parece com uma circunferência, não é? Ali na foto do eclipse, nós podemos fazer duas associações. Da imagem da superfície da Lua, durante a observação do eclipse total, ao círculo e da linha em torno da Lua, né? A circunferência. Então, geralmente a Lua ela é representada por uma esfera, mas na realidade ela tem deformações e também achatamentos. Então, nós vamos comparar aqui a esfera com um círculo e também com uma circunferência. O corte aqui desse cone, né, por meio de um plano paralelo à sua base, pode dar a origem a um círculo, né? Então, esse corte, ele pode dar origem aqui a um círculo. Nesse caso, o ponto P, ele pertence a esse contorno. Dista 1,5 centímetros do ponto, né? Então, olha só, aqui ele está nos dizendo que essa medida é igual a 1,5 centímetros. Então, nesse caso, esse ponto P, ele pertence a esse contorno aqui, né, de 1,5 do ponto O? Sim, né, é a mesma imagem aqui. Então, quer dizer que sim, ele representa aí esse ponto P, ele tem a mesma distância. Na questão B, ele fala assim, ó, nesse plano, somente os pontos que pertencem à linha distam 1,5 centímetros do ponto O? É somente essa linha, né, ó, que tem essa medida. Somente a linha aqui do centro até aqui, né? Que representa aí 1,5 centímetros. Então, uma figura, ela é denominada lugar geométrico dos pontos quando todos os seus pontos dessa figura apresentam uma propriedade em comum.
Somente os pontos dessa figura apresentam a propriedade comum. Ou seja, só aqui que nós temos isso, que é comum aí, essa mesma medida. Então, o que é um lugar geométrico? O lugar geométrico dos pontos de um plano que estão em uma mesma distância de um ponto fixo é a circunferência. E o ponto fixo, né, que é o ponto aqui do meio, ele é chamado de centro da circunferência. E agora nós vamos conhecer, trabalhar, né, ver quais são os elementos de uma circunferência. Então, vamos observar nessa circunferência o ponto A. Então, esse ponto A, ele é o centro da circunferência. E os segmentos AB, AC, AD, eles são os raios. O centro é o ponto fixo, que está sempre equidistante de todos os pontos da circunferência. Agora, o que é a corda? Então, olha só, a corda, ela é um segmento de reta, cuja as suas extremidades pertencem à circunferência, ou seja, ela está dentro da circunferência. Agora, o que é o diâmetro? O diâmetro é a corda que passa pelo centro da circunferência. E o raio? O raio, ele é o segmento de reta com a extremidade no centro e a outra, né, em outro ponto qualquer da circunferência. Então, olha só, o raio, ele começa aqui, ele pode estar para cá, para cá, para cá, e assim por diante. E o arco da circunferência é a união de todos os pontos de uma parte da circunferência. Por um exemplo, os pontos compreendidos entre D e E, né? Olha só, aqui. Então, assim nós indicamos por D, E. E usamos esse símbolo aqui. Nós podemos construir uma circunferência, né? O que nós utilizamos? Nós utilizamos para esse desenho a régua e também aí o compasso, né? Então, vamos observar como que a gente faz para construir uma circunferência de raio de 2 centímetros de centro. Ó, então, olha só, o que eu faço? Primeiro, eu vou fazer, né, uma abertura aqui do meu compasso com tamanho de 2 centímetros, né? Então, para isso, eu vou usar aqui a régua. Então, olha só, 0 até o 2. Então, eu tenho que fazer a minha abertura bem certinho, desse tamanho, né? Olha só, 2 centímetros. Depois disso, sobre uma folha, né, a gente marca um ponto O, que será o centro da circunferência. Então, pode ser em qualquer lugar, né? Nesse ponto é que se deve fixar sempre a ponta seca do meu compasso e em seguida basta eu segurar para a extremidade superior do compasso e com uma das mãos girá-lo, né, traçando uma volta completa. Então, é dessa maneira aí que eu faço uma circunferência. Então, agora nós vamos fazer, né, agora é a nossa vez, com o auxílio da régua e do compasso, nós vamos construir uma circunferência com um centro P, né, então o centro dela nós vamos chamar de P, e o raio, ele vai ser de 2,5 centímetros. E em seguida nós vamos indicar o raio, o diâmetro e uma corda que não seja um diâmetro. Então, aqui ele fala que o raio, ele é de 2,5 centímetros, né? Então, primeiro de tudo, eu preciso ver aqui, né, se a minha ponta seca, ela está aí, né, com a mesma medida, está alinhada aqui com o meu grafite. E aí, então, nós vamos medir essa abertura, né? É 2,5 centímetros. Então, olha, do 0 até aqui, ó, 2,5, beleza? E aí, nós vamos marcar um ponto P, né? Então, que é onde vai ser o centro. Então, aqui, digamos que eu tenha marcado aqui nesse lugar aqui o ponto P. E aí, depois disso, né, eu vou fixar a minha ponta seca, né, e vou passar aqui aí a minha circunferência. Muito bem. Depois disso, ele fala para indicar um raio, um diâmetro e uma corda, que não seja um diâmetro. Então, primeiro vamos lá. O que é o diâmetro? Né? O diâmetro, ele é essa reta que ela vai passar aqui pelo ponto, né, do meio, aqui, né?
Então, nós vamos passar essa reta, isso vai ser o diâmetro. Aí, o que que é o raio? O raio é essa reta, esse segmento, né, que ele parte aqui do ponto, né, do centro aqui. Então, nesse caso, do nosso ponto P. Então, nós vamos traçar uma reta, pode ser qualquer, pode ser pra cá, pra lá, né? E aí, depois, a corda. Então, a corda, nós vamos passar, né, um segmento que fique dentro aí dessa circunferência. Então, poderia ser aqui, poderia ser pra cá, e assim por diante. Que relação existe entre as medidas do raio e do diâmetro dessa circunferência? Então, olha só, do raio e do diâmetro. Então, nós podemos observar que a medida do raio, ela corresponde à metade do diâmetro. Ou seja, a medida do diâmetro, ela é igual ao dobro da medida aqui do raio. E o comprimento da circunferência? Então, nós vamos investigar como fazer para calcular o comprimento de uma circunferência e para isso, né, aqui fala para reunir com seus colegas, né, em trio. Mas aqui vou fazer para vocês um exemplo e vou pedir para que vocês façam em casa também com os seus familiares. Então, vamos lá. Para isso, nós vamos seguir aqui as orientações da nossa apostila na página do número 47. Então, quais são os materiais que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar 3 objetos que tenham aí a forma cilíndrica. Então, pode ser lata, tampa, prato, copo, panela, vaso, apontadores cilíndricos, entre outros. Nós também vamos utilizar barbante, fio, fita métrica ou régua. Como a tia não tem a fita métrica, eu vou utilizar aí a régua. E calculadora, giz ou caneta para escrever em plástico, vidro ou metal. Qual que é o primeiro passo? Então, o primeiro passo, ele fala assim, ó, meça o contorno do objeto, de cada objeto com a fita métrica. Se você não tiver disponível para medir, apenas use a régua não flexível. Então, como eu não tenho aquela régua que não é flexível, eu vou utilizar o barbante, né? Para medir aqui, depois eu coloco na régua para ver qual que é esse valor. Então, olha só, a tia já deixou cortado aqui o valor certo para agilizar aqui, né, o nosso vídeo. Então, olha só, eu vou passar aqui o meu barbante, o meu fio. Eu preciso colocar bem certinho para me ver bem certo qual que aí é essa medida. Então, olha só, eu fiz o contorno aqui dessas duas figuras. E aqui também fiz dessa daqui, né, da terceira. E aí, depois que eu fizer isso, né, com o barbante aí bem esticado para contornar a parte circular desse objeto, nós vamos colocar o barbante aí sobre a régua, né? Então, nesse caso, eu já fiz o contorno aqui dessa figura. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui, pra quem não tem aí aquela régua que é flexível, né? Então, vocês vão colocar aqui e vou ver aí qual que é essa medida do barbante, tá? Depois disso, né, nós vamos registrar lá no quadro da próxima página cada medida que vai ser encontrada. Então, esse valor corresponde ao perímetro, ou seja, o comprimento da circunferência de cada objeto. Então, aqui na página de número 48, onde nós temos o perímetro, nós vamos registrar aqui esses valores. Então, eu já fiz ali as medidas para ver. Então, da massa de tomate, né, daquele frasco de massa de tomate, é 29 centímetros a circunferência. Do requeijão é 22 centímetros. E aí, da lata de Nescau é 28. Agora, o próximo passo aí procure identificar o mais precisamente possível o centro da circunferência e marque com a caneta apropriada ou giz. Gente, essa atividade é muito importante que vocês repitam, que vocês façam em casa, tá? Então, olha só, aqui, né, eu tenho, aqui que eu tenho, assim, esse centro, aqui também e aqui também, né? Então, nesses 3 objetos aí foi bem fácil de encontrar onde que é aí o centro da circunferência, né? E aí, depois disso, ele fala, meça o diâmetro da circunferência e também registre no quadro da página seguinte. Então, o diâmetro, né? O diâmetro seria um segmento de reta, né? Que ele passa aqui pelo centro. Então, olha só, 0 até 8,5. Então, nós vamos registrar esses valores. Vou fazer o mesmo com essa lata e aqui com essa também. Então, né, medir todo o diâmetro das 3 latas aqui. E aí, eu já registrei aqui no nosso quadro, né?
E aí, depois disso, ele fala para colocar aí qual que é a medida do comprimento dividido pelo diâmetro. Então, olha só. Aqui, né, nós estamos fazendo a divisão do comprimento pelo diâmetro. Então, a tia já fez aqui essa divisão e eu encontrei aqui esses valores. Então, a seguir, ele fala assim, ó, determine qual que é o quociente entre a medida do comprimento e da circunferência de cada medida do respectivo diâmetro. Registre na tabela e faça aproximação de duas casas decimais, né? Então, eu já fiz aqui, eu já encontrei qual que é o quociente, qual que é o resultado dessa divisão, né? Comparando esses quocientes entre o comprimento de cada circunferência e o respectivo diâmetro, o que que eles têm em comum? Então, o que que vocês notam aqui que nós temos em comum? Nós notamos que se a gente medir corretamente, nós vamos encontrar valores aproximados do número 3. Então, os valores encontrados por nós, eles são aproximações racionais do quociente entre o comprimento de qualquer circunferência e o seu diâmetro, né? De qualquer circunferência. Então, ele pode ser expresso por esse símbolo, né, que nós chamamos aí de π, que é igual ao comprimento dividido pelo diâmetro. Então, na verdade, essa divisão, ela sempre resulta em uma aproximação de um número não racional, denominado por π. Então, esse número aqui, nós chamamos ele de π, cuja anotação é uma letra grega. Esse número não é racional, pois ele tem infinitas casas decimais não periódicas. Observe algumas delas na foto ao lado. Então, olha só, esse número π, ele vale 3,14, 15 e assim por diante. Ele tem uma dízima periódica aí infinita. Então, quanto que vale aí o número π? O número π, ele vale 3,14. Então, nas atividades que nós vamos resolver, nós vamos usar o valor aproximado de π igual a 3,14. Então, vamos aí para as atividades. Vocês podem pausar a videoaula nesse momento e tentando resolver sozinhos. Depois vocês voltam para fazer a conferência se está correto, ok? Então, essa obra aqui, né, ela é do pintor Robert. E ela é lá do ano de 1938. Então, quais são as formas geométricas que predominam nessa obra, né? Observando ela, nós vemos que nós temos círculos e também circunferência. E aí ele fala assim, em uma folha de papel com base nessa pintura, crie uma composição de círculos e circunferências. Então, agora é com vocês. Pode até estar utilizando o caderno de arte de vocês, uma folha de papel em branco, e crie aí uma obra de arte, né? Uma pintura com composições de círculo e circunferência. Na questão de número 2, esse instrumento aqui, ele é chamado de paquímetro. Ele está sendo utilizado para medir algo. O quê? Então, ele está sendo aqui usado para calcular qual que é o diâmetro da moeda de 1 euro. Qual que é a medida do raio da circunferência dessa moeda se o paquímetro está indicando a medida de 2,3 centímetros? Então, se ele está indicando que é 2,3 centímetros, ele vai medir 1,15, pois a medida do raio, ela é a metade do diâmetro, né? Então, se eu fazer a divisão desse valor aí, né, dividir por 2, eu vou encontrar aí 1,5 centímetros. Então, na questão A, é para construir uma circunferência de 5,5 centímetros de raio. Então, o meu primeiro passo é o quê? É o marcar qual que vai ser aí o centro, né? Então, eu vou escolher aqui para ser o centro dessa circunferência. Depois, né, se ele quer uma circunferência com 5,5 centímetros de raio, então, eu vou pegar ali o meu compasso e eu vou medir aí, né, 5,5 centímetros. Depois, qual que é o próximo passo? Depois disso, nós vamos colocar aí a ponta seca no centro, né? Aqui a ponta seca no centro. E aí, eu vou fazer aí a minha circunferência. Muito bem, né? E aí, depois eu vou marcar aqui, né, qual que foi aí a distância, né? Então, foi 5,5 centímetros. Então, eu vou passar aqui um segmento e vou marcar aqui
esse valor. Na questão B, é para fazer um círculo de 3,5 centímetros de raio. Então, como que eu faço? É a mesma coisa, né? Eu vou marcar aí um ponto para ser aí o meu centro. Eu vou abrir o meu compasso com a medida que ele está pedindo, que é 3,5. Então, eu já fiz aqui essa abertura. E com a ponta seca aqui, eu vou fazer aqui a minha circunferência. E aí, depois disso, né, o que eu faço, né? Depois disso, eu vou ter que colorir aqui essa figura para indicar que se trata de um círculo, né? Senão ele vai ser uma circunferência. Então, primeiro, vou traçar aqui também, indicando quanto que mede essa parte, e depois eu vou colori-la. E aí, depois, na próxima questão, ele fala para fazer um círculo de 4,6 centímetros de diâmetro, né? Então, quanto que é 4,6 centímetros de diâmetro? Então, o diâmetro, né, ele é o valor, né, a semirreta que passa pelo centro aqui da circunferência. Então, nós sabemos que o diâmetro, ele é o dobro do raio, né? Então, quer dizer, se ali ele fala que é 4,6 centímetros, quer dizer que eu vou abrir o meu compasso em quanto? Em 2,3, que seria aí a metade, né, do diâmetro, né, que é 4,6. Então, agora eu vou deixar que vocês façam aí a questão C sozinhos. E na questão D é para fazer uma circunferência, né? Então, como aqui na questão A, é de 5 centímetros de diâmetro. Então, a mesma coisa, né? O diâmetro, ele é o segmento que passa aqui pelo ponto do centro, né? Então, o diâmetro é 5. Então, quanto que eu vou ter de raio? Eu vou ter 5 dividido por 2, né? Que seria 2,5. Ou seja, quando eu for fazer a minha circunferência, eu vou ter que... A abertura que eu vou ter aqui no meu material vai ser de 2,5, tá? Então, eu vou deixar para que vocês treinem fazendo aí sozinhos a questão C e a questão D, ok? Seguindo para o próximo exercício número 4, desenhe uma rosácea, né? Que é o ornamento em forma de rosa. Para isso, siga as dicas. Então, olha só, né? Vocês têm na apostila de vocês apenas a imagem da planta, né? Então, primeiro ele fala para fazer uma circunferência de 3 centímetros de raio. Então, eu vou iniciar fazendo essa circunferência do meio. Com o mesmo raio, ou seja, com a mesma medida aí, com o meu compasso, o que eu vou fazer? Eu vou fixar a ponta seca do compasso em qualquer ponto da circunferência, né? Então, eu vou escolher aqui um dos pontos dessa circunferência e vou traçar outra circunferência. Depois, eu vou fixar a ponta seca na intersecção, né, das circunferências anteriores. Ou seja, então, primeiro eu fiz aqui, né, minha primeira circunferência, e aí eu coloquei a ponta seca e fiz outra. Então, aqui que é a intersecção, ou seja, onde passa, onde se cruzam isso, né? Então, eu vou fazer mais, vou traçando outra, sempre com o mesmo raio. Então, sempre com a mesma abertura aqui do meu material, tá? Repita o processo até formar aqui essa imagem. Ornamente a rosácea com a criatividade e depois exponha aos seus colegas. Então, depois que vocês fizerem essa atividade, vocês vão mandar a foto dela no nosso grupo. Na próxima questão, ele fala assim: o disco de vinil, mais conhecido como LP, ele é um tipo de mídia criada na década do ano de 1950. Ele recebeu esse nome por causa do material usado na sua confecção, que é o vinil. Por volta do ano de 1987, a Compact Disc começou a ser comercializado no Brasil. Como era menor do que o LP, ou maior do que a capacidade de armazenamento de dados, então ele fez com que os discos de vinil fossem perdendo espaço e sumirem nas lojas no ano de 1997. Então, o Compact Disc é o CD. Em 2010, os LPS voltaram a ser produzidos para a felicidade de fãs e de DJs, que usam esses discos para criar efeitos nas músicas. Então, aqui nós temos aí essa imagem. A questão A diz o seguinte: se a superfície de um disco de vinil tem 30 centímetros de diâmetro, qual que é o comprimento da circunferência aproximadamente?
Então, aqui nesse caso, qual que é a fórmula que nós vamos usar? A fórmula que a gente viu ali na página anterior, né? Onde nós temos π é igual ao comprimento dividido pelo diâmetro. Então, aqui, nesse caso, quanto que é o valor de π? O valor de π é 3,14. O comprimento, né, é o valor que nós estamos procurando. E o diâmetro aqui é 30. Então, fica 3,14 igual a C, que é o comprimento, sobre 30. Esse 30 que está dividindo, ele vai passar para cá multiplicando. E aí, 3,14 vezes 30 igual a C. E aí, 30 vezes 3,14 é igual a 94,2. Então, ou seja, o comprimento aí desse disco, ele é igual a 94,2 centímetros. Na questão B, qual que é o diâmetro da superfície de um CD cujo comprimento da circunferência tem aproximadamente 37,7 centímetros? Então, agora nós temos o valor do comprimento e não temos o valor do diâmetro. Vamos usar a mesma fórmula, π igual ao comprimento dividido pelo diâmetro. Então, o π é 3,14, o comprimento é 37,7 e o diâmetro é o que nós estamos procurando. Está dividindo? Passa multiplicando. 3,14 vezes D igual a 37,7 divididos por D vezes D, né? Eu não precisava colocar aqui esse D. Ele está colocando aí o princípio multiplicativo, né? Nós gostamos de fazer assim com a operação inversa. E aí aqui, né, se eu fosse fazer com o princípio multiplicativo, esses dois valores vão sumir. Então, vai ficar 3,14D igual a 37,7. Então, qual que é o valor do diâmetro? É 37,7 aí, dividido por 3,14, que vai ser igual a 12. Então, o diâmetro, ele é aproximadamente 12 centímetros. Na questão do número 6, Pedro está aprendendo a andar de monociclo. Após a roda do monociclo dar 10 voltas completas, quantos metros Pedro terá percorrido? Então, olha só, aqui nós vamos utilizar a nossa fórmula, né? Como que ela é? É π igual ao comprimento sobre o diâmetro, né? Então, quanto que vale π? Π vale 3,14, igual. O comprimento seria o que nós queremos descobrir, né? Então, vai continuar sendo C. E qual que é o diâmetro? Aqui no exercício, ele nos mostra que é 50 centímetros. Mas é quando ele der 10 voltas, né? Então, olha só, como que vai ficar? O 50 que está dividindo aqui vai passar para cá multiplicando, né? Então, vai ficar C igual 50 vezes 3,14 é igual a 157. Mas ele deu 10 voltas, então é 157 vezes 10. Esse 157 aí seria o valor de uma volta, né? Vezes 10, então vai dar quanto? O C vai ser igual aí a 1.570. Então, portanto, o Pedro terá percorrido 1.570 centímetros ou 15,7 aí metros, ok? Na questão B, fala assim, ó, e se o diâmetro da roda do monociclo fosse menor ao girar 10 voltas, ele teria percorrido uma distância maior ou menor? É para justificar a sua resposta com um exemplo, né? Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos calcular esse mesmo valor aqui, né? Só que com um valor menor que 50. Então, por um exemplo, poderia ser com 40, né? Então, como que ficaria? Então, é a mesma fórmula. Então, ficaria assim, ó. 3,14 igual a C sobre... Vamos usar aqui um valor 40, né? Que é menor que 50. Então, 40 vezes 3,14... 40 vezes é igual a 125,6. Então, ficaria C igual a 125,6. E agora, né, são 10 voltas, então eu vou multiplicar aí por 10. Então, o comprimento aí, ele seria igual a 1.256. E esse valor, ele é menor que esse, né? Então, quer dizer que a distância, né, que o maior diâmetro e menor será a distância, então, percorrida. Então, considerando, por exemplo, aqui 40, nós dizemos que a distância seria percorrida de 12
12 metros e 56 centímetros daí. Na questão do número 7, ele fala assim, ó, uma lata com formato cilíndrico tem a circunferência de 35,9 centímetros. Qual que é a medida do raio da base dessa lata? Com aproximação de uma casa decimal, né? Nós vamos utilizar também a fórmula, né? Π igual ao comprimento sobre o diâmetro. Então, vamos lá. Π vale 3,14, né? Olha só, o que nós estamos encontrando primeiro? Primeiro, nós vamos encontrar o valor do diâmetro, né? Então, vai ficar igual, o comprimento no exercício, ele fala, que é da circunferência, né? É 35,9. Então, é 35,9 aí centímetros, perdão. Então, o diâmetro é o que nós vamos procurar. Então, ele está dividindo, vai passar para cá multiplicando, vai ficar 3,14 vezes D, igual a 35,9. E agora, esse 3,14 que está aqui multiplicando, ele passa para cá dividindo. Então, o valor do diâmetro, ele vai ser quanto? Ele vai ser 35,9 divididos por 3,4, que vai dar igual aí a 11,4. Então, esse é o valor do diâmetro, né? Só que daí ele quer saber qual que é o valor do raio da base da lata, né? Então, é esse valor aqui dividido por 2, né? E aí, quanto que é 11,4 divididos por 2? 11,4 divididos por 2 é igual a 5,7. Então, aqui o raio, né? Vou colocar aqui a letra R, é igual a 5,7. Na questão de número 8, uma tampa de perfume com o formato cilíndrico tem a sua circunferência de 17,26 centímetros. Qual que é a medida do diâmetro da circunferência da base da tampa? Então, nós queremos descobrir qual que é o valor do diâmetro, tá? Então, vamos lá. O valor de π aqui, então, é 3,14. Aí, o valor do comprimento, né? Ali no exercício fala que é 17,27. Então, é 17,27 sobre o diâmetro, né? O D vai passar para cá multiplicando. Então, vai ficar 3,14D igual a 17,27. E agora, o 3,14 que está multiplicando, ele vai passar dividindo, né? Então, qual que vai ser o valor do diâmetro? Vai ser 17,27 divididos por 3,14. E isso vai ser igual a quanto? Isso vai ser igual a 5,5 centímetros aí de diâmetro. Na questão 10. Esta é a pista de atletismo onde Sérgio dirige o treino de seus atletas. Hoje, ele pediu a Jéssica que correstes 9.950 metros nessa pista. E André, que desse 5 voltas a mais do que ela, com base nas medidas indicadas, sabendo que eles percorrerão pela raia 1, quantos metros ele percorrerá aproximadamente, né? Então, eu preciso descobrir qual que é o valor aqui desse comprimento disso daqui. E como que eu faço? Na ilustração do exercício, nós temos aqui, né, que essa parte aqui, ela mede aí 84,39 metros, e também que aqui também mede 36,5 metros. Então, se aqui mede 84,39, aqui também mede e aqui também, né? E aqui também e aqui também. Então, é 2 vezes aí essa circunferência de segmentos. Então, como são 2 semicircunferências de mesmo raio, basta determinar qual que é o comprimento da circunferência, né? Então, seria 2 vezes 3,14, que é o valor de π, vezes 36,5. E isso vai dar quanto? 229,22. No exercício de número 11, né, vocês têm aqui no material de apoio esse labirinto. Muito legal para vocês trabalhar esse conteúdo, tá? Então, aqui vocês vão seguir todos os passos
que diz no exercício do número 11 de como jogar, e aí vocês vão estar jogando, pode ser com um familiar, um colega de vocês. É muito importante que vocês trabalhem aí com esse jogo para fixar melhor aí esse conteúdo. E assim nós vamos finalizando a nossa aula de hoje. Tenha um bom dia de estudos.